O tema que a gente vai falar no vídeo hoje é um dos temas mais procurados aqui no canal. Mas por ser um tema bem delicado, eu nunca fiz um vídeo específico sobre esse assunto. O que acontece é que ele tem várias nuances, vários significados. Existe uma grande tendência desse tipo de sonho ser um sonho reflexo das nossas emoções, da nossa química e do nosso psicológico, do nosso pensamento. Então, a gente vai falar hoje sobre sonhar com ex-namorado, ex-namorada, ex-noivo, noiva, ex-marido, ex-esposa. Esse tipo de sonho é um tipo de sonho muito comum e ele pode sim carregar mensagens proféticas, pode sim ser um sonho dado por Deus. Mas a chance dele ser um sonho carnal, reflexo das nossas emoções, ele é tão grande que eu me reservo o cuidado de, muitas vezes, ao responder esse tipo de sonho, eu não sou específica, eu sou muito vaga. Isso porque eu passo a responsabilidade para analisar esse sonho de quem sonhou. E eu vou te explicar por que hoje. Então, a primeira coisa que você precisa analisar quando você sonhou com um ex é: quanto tempo faz que essa relação terminou? É algo recente? E quando eu falo de algo recente, eu estou citando um tempo por volta de 2 anos. Que essa relação terminou por volta de 2 anos. Por que isso? Porque é um tempo normal, psicologicamente, para a gente se livrar desses pensamentos, dessas emoções, dessas reações químicas. Isso é uma média, não é uma regra. Então, assim, primeira coisa que você deve considerar quando está sonhando com seu ex é: quanto tempo acabou essa relação? Faz mais de 2 anos, menos de 2 anos? Qual foi a intensidade dessa relação? Eu quero voltar com essa pessoa? Eu ainda continuo nutrindo sentimentos com relação a essa pessoa? Essa relação tem algum ponto que acabou mal resolvido? Ficaram coisas pendentes nessa relação? E eu sonho também com outros ex-namorados, namoradas, noivos, ou eu sonho só com essa pessoa? Você precisa se fazer esses questionamentos e responder, porque essa é a primeira coisa que você vai precisar analisar quando você está sonhando com ex. Então, dentro desse contexto que você terminou uma relação recentemente, as emoções ainda estão bem latentes, estão bem intensas, é normal você sonhar com aquilo que está povoando a sua mente, o seu pensamento. Então, é bem possível que, se você tem sonhos com o seu ex, dentro desse período de término, por volta de 2 anos de uma relação, é bem provável que isso seja reflexo das suas emoções, dos seus sentimentos, daquilo que você viveu. Eu sempre falo, as nossas emoções, elas causam reações químicas no nosso organismo. Essas reações químicas são descarregadas enquanto a gente dorme através dos sonhos, porque esse excesso de emoção, esse excesso de química, ele precisa ser descartado pelo organismo. E uma das formas disso acontecer é através dos sonhos. Então, essa é a primeira coisa que você precisa considerar. O sonho, reflexo do seu organismo, das suas relações, ou seja, das químicas, das relações fisiológicas do seu organismo, e é algo normal da sua mente, do seu corpo, se livrando dessas emoções, ou desses pensamentos, ou dessas reações químicas. A nossa mente, ela foi criada para buscar soluções, ela precisa racionalizar, ela precisa entender o mundo e como ele se expressa ao nosso redor. Então, quando uma relação termina de forma abrupta, seja por morte, porque a outra parte morreu, ou seja porque a outra parte terminou a relação e você não estava preparado para isso, então o sonho, ou a nossa cabeça, a nossa mente, ela fica digerindo essa situação, tentando entender o que está acontecendo. Então, quando você dorme, a sua razão, ela descansa, mas o teu subconsciente continua trabalhando nisso. Então, é normal que a sua mente vai tentar buscar soluções para isso que aconteceu. E ela continue tentando te explicar de forma racional o que aconteceu, para que você possa entender. Porque a mente é isso, é um órgão responsável para criar solução para tudo que acontece ao nosso redor. Então, novamente, a mente, ou seja, se algo aconteceu, se teve alguma situação que de alguma forma precisa de uma solução, de uma resposta, um resultado dessa sua relação, então o subconsciente, quando a gente dorme, o subconsciente, ele toma conta, ele começa a governar. E então é quando ele vai agir e ele precisa buscar respostas para te ajudar a entender o que está acontecendo. Isso tudo é sonho carnal, isso tudo faz parte do nosso organismo, não são sonhos proféticos, não tem mensagens. Um caso típico de uma relação quando ela termina de forma abrupta, quando a outra parte ela falece, a pessoa que fica
normalmente ela vai ter sonhos revivendo o tipo de relação que ela vivia com essa pessoa. Então, se ela tinha uma relação extremamente boa, extremamente saudável, é normal que ela tenha sonhos onde a pessoa está com ela, eles revivem situações parecidas com o que era na vida real. Essa pessoa que faleceu, ela vai dizer em sonho o quanto ela está sentindo saudade, o quanto ela gosta da outra pessoa, o quanto ela está sentindo falta dessa relação delas. Isso tudo é também parte das suas memórias e parte da sua mente. Por outro lado, se ela tinha uma relação conturbada com essa pessoa, é normal que ela sonhe que a pessoa está indo embora e está deixando ela sozinha. Ela é deixada para trás numa situação. Mas isso tudo está mostrando as tuas emoções e as tuas memórias com relação a esse relacionamento. Também acontece, e é parte do nosso ego, das nossas lembranças. Quando a relação acabou e era algo que não era muito saudável, que a gente tinha um certo tipo de comportamento ou de discussão que era comum no relacionamento, é bem normal que você vá reviver nos teus sonhos essas mesmas circunstâncias, essas mesmas situações. O que acontece é que o nosso ego, ele não aceita ser dominado ou se dobrar diante da vontade ou das ações do outro. Então, em sonho, você vai continuar repetindo as mesmas ações que aconteciam na vida real, mas isso, na verdade, é para você tentar reverter a situação dentro do teu sonho, porque o teu ego, ele precisa se sobressair. De alguma forma, o sonho está te mostrando o nível de contrariamento que você sofreu e o quanto aquilo te impactou, ou seja, você foi contrariado e você continua vivendo essas situações em sonho. Então, tudo isso está falando das nossas emoções, do nosso ego, são parte daquilo que a gente viveu, das nossas experiências, não são sonhos proféticos. Bom, até aqui a gente está falando de sonhos que são reflexos de emoções, reações químicas e memórias. Mas, e não quer dizer que sonhar com seu ex seja só isso, muito pelo contrário, existem sim outras mensagens. E sobre isso a gente vai falar na sequência, mas antes eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike e caso tenha uma dúvida, faça um comentário. Muito bem, você já analisou a tua situação, viu que nada do que a gente conversou anteriormente é realidade dentro da sua vida. E você começa a sonhar com seu ex, de maneira meio que repetida. Vira e mexe, você está sonhando com seu ex. Isso vai dizer que ele está pensando em você. Mas essa verdade só é realmente o que está acontecendo quando, de alguma maneira, esse teu ex entra em contato contigo. Ou seja, ele vai te procurar ou por rede social, ou pessoalmente, ou ele vai te ligar. De alguma forma, se você começa a sonhar com ele, isso indica que ele está pensando em você. Mas você vai entender que essa é a verdade, a realidade, porque ele vai te procurar. E a função do sonho é, olha, a pessoa vai te procurar e vai vir com conversinha mole. Então você já se prepara. Ou seja, você está sendo avisado que aquela pessoa ela vai te procurar e você já se prepara emocionalmente, psicologicamente, com as suas razões, porque ela vai vir de conversinha mole para o teu lado. Daí, cada um precisa analisar, não é mesmo? Na verdade, eu tenho para mim que algo que já não funcionou no passado, vai funcionar de novo? Mas isso aí é entre você e Deus e aquilo que você espera da vida, aquilo que você tem buscado, mas isso é contigo e com Deus. Mas também tem outros significados. Existem sonhos com um ex que são reflexo de uma prisão espiritual. E o que eu quero dizer com isso? Esse tipo de sonho geralmente, ou na maior parte das vezes, vai acontecer quando teve envolvimento sexual. O que acontece? Toda a relação espiritual, geralmente ela envolve um pacto. E principalmente pactos de sangue estão relacionados a questões espirituais. Daí você vai falar, mas relação sexual com pacto de sangue? O que acontece é que no ato sexual existem microlesões. E essas microlesões existem troca de fluidos. E nessa troca aí vai haver uma ligação espiritual. E pode ser que você fique presa espiritualmente através desse pacto de sangue, ou seja, dessa troca de fluidos. Uma curiosidade é que recentemente foi descoberto que o DNA do homem ele fica impregnado no corpo, misturado com as informações do corpo da mulher por anos. Olha que curiosidade, a ciência comprovando isso. Ou seja,
Se você começa a ter sonhos repetitivos de um ex-relacionamento, que você teve relações sexuais, isso pode ser que esteja indicando uma prisão espiritual e isso precisa ser quebrado. Isso vai dizer a perdoar, liberar perdão, arrependimento dos erros. Você precisa fazer a sua parte e quebrar esse vínculo espiritual que aconteceu entre você e essa pessoa. Então esse sonho vai estar mostrando isso, que existe uma ligação espiritual, que ocorreu uma prisão e que isso precisa ser quebrado. Algo que eu observei com pessoas recém-casadas e que é algo muito comum, é pessoas começarem que depois que se casam, começam a sonhar de maneira repetida com ex-namorados, com ex-relacionamentos que a pessoa teve. Mas isso acontece de maneira tão constante que a pessoa começa a se questionar. Mas por que eu tô sonhando tanto com esse meu ex? Eu não penso nele. Será que eu ainda gosto dele? Será que ficou alguma coisa no meu subconsciente? Se isso acontecer, tenha em mente que da mesma forma que isso está acontecendo contigo, provavelmente também acontece com o seu cônjuge. Na verdade, isso é algo bem comum, principalmente com recém-casados. E se você vive essa experiência, coloca o teu testemunho aqui. Não, realmente isso aconteceu. Geralmente, assim que as pessoas se casam, do nada, os cônjuges começam a sonhar com os ex-relacionamentos. Na verdade, esse tipo de sonho são ataques do inimigo contra a família, contra essa relação que está começando. O objetivo do inimigo é te desestabilizar. Então, o que acontece? Você não pensa na outra pessoa, você nunca sonhou com a outra pessoa, e agora que você se casou, esses sonhos começam a povoar sua mente enquanto você está dormindo. Então, esse tipo de sonhos são ataques do maligno. Nesse caso, o que precisa ser feito? Primeiro, você tomar consciência disso, que você não gosta da pessoa, que você não está apaixonada, que não ficou nada entre vocês, mas que o inimigo está usando isso para atacar o seu casamento. E que provavelmente o seu cônjuge esteja passando pela mesma coisa. A maneira de você acabar com isso, primeiro é ter consciência, depois orar, antes de dormir, ore, pedindo a Deus que guarde os teus sonhos, tanto os seus quanto também dos seus cônjuges, do seu parceiro. Ungir a casa, ungir a cama, ungir principalmente o quarto e ter certeza que você está consagrando o teu sono para Deus, porque isso não é comum. Então, para recém-casados, isso é um ataque do inimigo que geralmente vai pegar ou vai fazer parte das duas partes no relacionamento, tanto do homem quanto da mulher. Então, tenha também isso em mente. Outro tipo de sonho com o ex, e geralmente são sonhos que se repetem, é onde você revive no sonho as mesmas situações que você passou com essa pessoa. Na verdade, o sonho não é em si sobre essa pessoa, mas sobre emoções que ela causou, esse relacionamento causou, e te deixaram presas. Isso te deixou presa no passado de tal forma que você continua revivendo essas situações no seu sonho. E a princípio, essas situações são questões psicológicas. Por exemplo, ciúme, você começa a reviver a questão do ciúme, de insegurança, ou então do domínio do seu parceiro, do seu namorado, do seu noivo, em cima da sua vida, e você revive isso em sonho, que está demonstrando uma prisão psicológica. O problema é que uma experiência psicológica que aconteceu no passado, e ela começa a se repetir na sua vida de tal forma, te trazendo de volta essas emoções, vamos dizer que seja questões de ciúme, que esse relacionamento instigou em você ciúme. Então não está falando do relacionamento em si, mas do que o relacionamento te causou, de alguma marca psicológica. Vamos dizer que seja ciúme, abandono, coisa parecida. E você começa a reviver isso em sonho, porque isso de alguma maneira te traumatizou. O inimigo começa a usar isso para te causar mais traumas e te deixar insegura, te deixar presa, a limitar sua mente a acreditar que isso é a realidade. E na verdade isso não é. Isso foi uma experiência ruim do seu passado e que você ficou presa disso, ou seja, essa situação te prendeu de tal forma que está refletindo o seu presente. Então, a princípio são questões psicológicas que acontecem com a gente e que o inimigo passa a usar a repetição desses sonhos para nos desestabilizar emocionalmente, que a gente passa a acreditar que essas emoções vividas nos sonhos são assim, que toda relação é tóxica, que toda relação vai envolver ciúme, vai envolver domínio e que vai ser algo prejudicial. Então, esse tipo de sonho mostra que você ficou preso no passado, numa situação, e que o inimigo está usando isso para te atormentar, para perverter a tua realidade, a tua visão do que é um relacionamento, ou vamos dizer que você sempre vai ser dominado ou subjugado por alguém. Isso não é assim.
Não precisa ser assim. E não é assim. Não é assim a maneira que Deus criou para que a relação seja. Deus quer algo que seja para crescer, algo que seja positivo, algo que seja para agregar na nossa vida. Então, esse tipo de sonho vai estar mostrando que você ficou presa numa situação do passado, que a princípio é psicológica, mas que pode ser que o inimigo esteja usando isso para te atormentar a ponto de mudar a tua visão, que você passe a acreditar que isso é verdade. E você passa, no caso, a projetar essa visão em outras pessoas. Então, nesse caso, sonhar com ex, você precisa orar, como todos os sonhos, ou seja, você não pode aceitar essa realidade. Você precisa orar, precisa repreender, ungir a sua mente, e tudo começa pelo entendimento de que isso é algo negativo, que isso é algo que te faz mal e que você precisa quebrar, que isso não pode te dominar, que o nosso Deus é superior e muito maior do que tudo isso. Outra possibilidade também, falando de uma relação que de alguma forma carregou uma marca negativa, e você tem um sonho desse, é Deus te mostrando que alguém tá para se aproximar da tua vida e vai usar essas mesmas características. Então pode ser que esse sonho seja um alerta de Deus, te mostrando, olha, alguém vai se aproximar de você e vai usar essa mesma marca, essa mesma característica do passado. Então esse tipo de sonho ou pode ser causado pelo inimigo para te atormentar, ou pode ser então um alerta de Deus te mostrando, olha, a mesma coisa que aconteceu no passado tá para se repetir. Então você precisa vigiar e você precisa prestar atenção em novos relacionamentos que estão surgindo. Você precisa buscar em Deus e orar e ter discernimento para entender. É Deus falando comigo sobre uma situação querendo se repetir? Ou então é o inimigo querendo me dominar ou me fazer acreditar que esse tipo de sentimento ou de situação é a realidade? Daí você precisa buscar em Deus qual é a resposta desse sonho. Ai, mas sonhar com ex então é só coisa ruim? Não, já contei aqui para vocês que eu tive um sonho um tempo atrás com o meu primeiro namoradinho. Ou seja, eu sonhei com o meu ex-namorado. E que no sonho ele representava o próprio Deus. Deus falando do primeiro amor. Então esse meu ex-namorado, meu primeiro namoradinho, meu namoradinho de adolescência, entre a infância e a adolescência, ele representava no sonho o meu primeiro amor e era Deus. Nesse caso era um alerta, Deus me fazendo um alerta, olha, você tá meio que me abandonando. Mas pode mostrar ou pode voltar, Deus querendo te mostrar a essência desse amor puro, de um momento de alegria, de um momento de pureza, de um envolvimento de entrega. Então, assim, nem tudo é negativo. Você precisa analisar todo o contexto, o que o sonho tá te trazendo. Mas também sonhar com ex pode ser uma marca temporal. O que pode ser que Deus faça? Ele pegue essa pessoa como uma marca temporal que você viveu. Então, você tem que analisar. Quando você estava envolvida com essa pessoa, quando ela fazia parte da tua vida, o que aconteceu de bom? O que você sentia? Ou talvez fosse uma fase que você estudava, ou talvez fosse uma fase que você tivesse espiritualmente muito conectada a Deus. Então ele vai ter essa carga positiva. Ele vai representar algo que acontecia de bom na sua vida nesse tempo em que você estava envolvida com ele. Então pode ser que um ex seja também uma marca temporal. É claro que se você viveu, ele pode sim ser uma marca temporal e você ter vivido só coisas ruins, ter perdido o emprego, por exemplo, quando estava com essa pessoa, e Deus pode usar ele como um alerta, olha, aquilo que aconteceu na época que você estava com essa pessoa está prestes a acontecer de novo. Mais um tipo de sonho, que é um sonho que vem de Deus e que eu observo aqui no canal que é muito comum que aconteça. São sonhos com o ex quando você tem filhos, quando você dessa relação surgiram filhos. Geralmente esses sonhos Deus vai te dar para mostrar que você está carregando questões negativas desse relacionamento e que isso está afetando os seus filhos. Por que é tão comum? Porque Deus não quer que você passe os seus traumas, a sua visão, os seus problemas que você teve dentro do seu relacionamento com o seu ex para os seus filhos. Deus não quer que você passe todo o teu trauma e toda a carga daquilo que você viveu de maneira feia, de maneira errada, para os seus filhos. Você tem que ter cuidado de preservar ele dessa situação. Então, é muito comum que Deus dê sonhos para pessoas que tiveram relacionamentos no passado. Desses relacionamentos surgiram filhos. E esses relacionamentos são traumáticos. E Deus dá muitos sonhos de alerta para essas pessoas.
olha, aquilo que você viveu está refletindo nos seus filhos e isso não é o ideal. Uma coisa é a relação que você teve no passado com essa pessoa e outra coisa é a relação dele com os filhos ou dela com os filhos. Que na verdade o que a gente não analisa é que ficou o trauma, mas foi você que escolheu ter um filho de maneira, às vezes, muitas vezes, que acabou acontecendo, não foi planejada, mas de qualquer forma, foi você que escolheu sair com essa pessoa, se envolver com ela e como consequência surgiram os filhos. E Deus quer preservar a prole, os seus filhos, de passarem por esse trauma, por essa experiência, por essa questão negativa que você viveu. Então, é muito comum que Deus dê sonhos de alerta para pessoas que do relacionamento tiveram filhos, de que aquilo que você está fazendo, que você está passando para os teus filhos não está legal. Outra razão para você estar sonhando muito com seu ex pode ser que de alguma maneira tenha envolvido nessa situação algo de bruxaria. Então é possível que talvez através de alguma palavra lançada de maneira muito forte, muito carregada, isso tenha sido pego pelo inimigo e de alguma forma até já refletindo em cima de você, ou que tenha sido feito bruxaria mesmo. Isso está te fazendo sonhar com essa pessoa. Ou porque a pessoa está te fazendo mal e você está captando isso, ou seja, ela deseja algo ruim para você, ou então porque ela queira voltar. Então, ou em um caso ou em outro, você precisa buscar em Deus, quebrar isso e se libertar desse tipo de sonho, ou seja, Deus está te mostrando que de alguma forma a pessoa está querendo amarrar você em uma situação que não é o que aconteceria numa situação normal. Sonhar com um ex também pode dizer, ou também pode indicar, na verdade não tem nada a ver com a pessoa, mas Deus te mostrando que de alguma maneira você ficou presa ao passado, você está revivendo o passado. Algo que fez parte da sua vida, continua refletindo na sua vida hoje. Ou seja, o passado se fazendo presente. Isso também é uma possibilidade. Se você sonhar com um ex seu flertando contigo, te paquerando de longe, nesse caso Deus vai estar te mostrando que algo do seu passado está querendo reviver, algo que está querendo voltar a surgir. Então você precisa analisar se dentro de todo um contexto, se isso é algo bom ou algo ruim. Mas o que eu percebo é que na maioria das vezes que as pessoas me procuram falando de sonhos com o ex, é porque elas estão todas animadas, porque ele achando de alguma maneira que vai ser procurada pelo ex, porque essa relação acabou. E a pessoa quer que a relação volte. O que eu penso com relação a isso? E isso é algo que você deve ver com Deus. Sabe aquela passagem que diz que o cão volta ao seu próprio vômito? O que isso quer dizer? A relação já não deu certo, já te fez mal. A pessoa já se mostrou que não foi de confiança. Você vai querer voltar esse relacionamento? Ou seja, você vai querer reviver isso? A pessoa é mesma. Será que ela mudou realmente? E a pessoa que muda, ela não apenas pede desculpa e se arrepende, ou seja, ela se arrepende, ela pede desculpa e ela muda completamente o comportamento. Esse é o verdadeiro arrependimento, que é o mesmo arrependimento que a gente tem com relação a Deus. Pai, eu pequei, eu errei, me perdoe. Ou seja, eu reconheço que eu errei, exatamente o que eu fiz de errado. Eu reconheço que eu preciso pedir perdão para Deus, eu peço perdão para Deus. E o próximo passo para provar ou para comprovar que eu realmente estou arrependido é que eu mudo completamente as minhas ações e o meu comportamento. Eu não tenho mais o mesmo tipo de atitude. Esse é o real arrependimento. O que Jesus falava? Vai e não peques mais. Então, assim, se você começa a sonhar com ex e geralmente as pessoas estão todas animadas, a gente vai voltar. É isso mesmo que você quer? Voltar para uma relação que já não deu certo, que já não foi boa, ou seja, algo que já acabou porque de alguma forma vocês não se encaixaram. Você quer viver isso mais uma vez? Então, você que precisa analisar o peso dessa relação, se vale a pena ou não, porque geralmente as pessoas só mudam quando passam por um trauma, por uma experiência bem forte. Mas, novamente, é você que sabe, você que é responsável pela sua própria vida. Eu quero deixar aqui como exemplo um sonho que foi postado por alguma seguidora aqui do canal. E como eu disse, eu tenho muito cuidado na hora que eu vou interpretar sonhos que falam de ex, porque eu não sei qual é o nível realmente, se a pessoa tá com orgulho ferido, se ela ficou magoada, se ela quer voltar ou não. Então a pessoa sonhou que com o ex-marido. Então no sonho ela estava na cozinha preparando sushi, preparando jantar e preparando sushi.
e ela comentou assim que ele jamais comeria esse tipo de comida. Então ela estava na cozinha preparando sushi, cortando os alimentos, e ela percebeu que o arroz para fazer o sushi estava estragado. Mas ela continuou fazendo o jantar, preparando tudo. Quando chegou na hora do peixe, ela percebeu que o peixe também estava estragado. Ela foi cheirar aquilo e viu, nossa, está estragado. E ela também continuou cozinhando, fazendo a janta. Esse foi o sonho. Então, nesse caso, para eu poder interpretar esse sonho, eu conversei um pouquinho com ela, tal. E veja que o cheiro, ou a coisa estragada, geralmente vai falar de discernimento de espírito, algo nesse sentido. Alimento vai falar geralmente de alimento espiritual, mas isso tudo não se encaixava no contexto do sonho. Nesse caso, qual foi a mensagem de Deus para a vida dela? Foi Deus dando um alerta para ela através desse sonho. A mensagem é: você está alimentando coisas estragadas, coisas tóxicas com relação a esse casamento que já acabou. Ou seja, Deus está dando um alerta para ela que ela continua cultivando a questão do passado, ou seja, ela tem uma visão estragada, ela está alimentando sentimentos estragados com relação a esse relacionamento. Então, você precisa analisar todo um contexto do sonho e analisar qual é a sua relação na vida real. E daí, quando eu sugeri isso para ela, ela falou: realmente, isso faz todo sentido dentro do que você está interpretando, dentro de que poderiam ser as possibilidades do sonho. Então, para você analisar a questão de sonhar com um ex, tem todas essas nuances que eu falei aqui. Você deve analisar ponto por ponto. Se você não consegue, se as suas emoções te deixam muitas vezes de maneira cega e você não consegue racionalizar aquilo que você sonhou com aquilo que você sente, lembre-se que a marca de Deus sempre é repetição e que o Espírito Santo ore e peça a Deus para que Deus possa te direcionar, te guiar nesse sonho para que ele te dê a interpretação. Se o sonho é de Deus, ele tem um fundo profético, Deus está te chamando a atenção e ele quer que você entenda. Ele vai continuar falando contigo dentro desse tema. Porque se Deus apontou isso, é porque ele quer te tratar, te curar com relação a algo que ficou dessa relação e que hoje não te faz bem, não é mesmo? Ou se é uma marca temporal, ou seja, o que você viveu com essa pessoa, o que foi de bom ou de ruim que pode vir a voltar, ou que Deus esteja te mostrando que vai voltar nesse momento. Então, sonhar com ex tem todas essas nuances, nem tudo é só positivo, nem tudo é só negativo, mas vai depender do contexto. Mas se você sonhou, sonhou. E daí?